Imagina que você queira, por algum motivo, zerar o valor de um registrador, certo? Então vamos dizer que você tenha um registrador na qual você queira garantir, por exemplo, que na hora da execução de um certo parte do programa, o registrador esteja zerado, né? Isso porque, por exemplo, uma aplicação disso é quando você vai mover, né, ou copiar o valor de um registrador para outro lugar, né, para outro registrador. Então vamos dizer que você quer fazer uma cópia, né? Então a maneira como cópias podem ser feitas usando uma linguagem minimalista que só tem a operação de somar e de diminuir, né? Ela não tem nenhuma outra operação algébrica, né? A maneira como você faz isso é incrementando valores no outro registrador e, por exemplo, decrementando no original para que você consiga fazer essa cópia, né? Na verdade, você move dessa forma. Então, se você quiser fazer uma cópia e no final ter o valor original ainda guardado, você tem que ser um pouco mais exigente aí com o seu algoritmo. Mas vamos pensar que você queira, por exemplo, só mover. Mas para mover, o local de destino já tem que estar zerado. Tem que garantir que ele esteja zerado. Então, o que a gente vai fazer aqui é um módulo que zera o valor de um registrador. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então, considere aqui um registrador 1, que vai ter um valor X qualquer. Tá? A gente ainda não sabe qual valor vai colocar ali, né? Só quando a gente for fazer o teste. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se, por acaso, ele já está zerado, né? Então, se ele já está zerado, eu não preciso fazer nada. Então, eu vou perguntar, né? É 0 no registrador 1? E aí eu tenho que olhar, de novo, sempre olhando para o registrador 0, que é o registrador padrão, quando eu quero ver respostas de módulos como é 0, é positivo e é negativo, né? Então, aqui eu perguntei se ele é 0, a resposta vai estar no módulo 0, certo? No registrador 0. E o que é que deve ser a resposta? Se a resposta for 1, ele vai para a linha 5. Nesse caso, significa que no registrador 1 eu tenho 0, então não preciso fazer nada. Então eu já vou pedir para ele pular para uma parte A do programa. E essa parte A do programa eu vou dizer que, por exemplo, é a escrita do valor no registrador 0, no registrador 1. Tá? Esse é o rótulo para a linha A. E aí eu finalizo o programa. Mas, se não tiver 0 lá dentro, quando eu fizer essa pergunta, lá no registrador 0, eu vou ter 0. Então, ele pula para a linha 6. Nesse caso, eu tenho duas opções. Então, se ele não é 0, ele é maior que 0 ou ele é menor que 0. A gente pode perguntar se ele é maior que 0. Então, eu pergunto se ele é positivo. Certo? Então, o registrador 1 é positivo. E aí, de novo, eu olho para o registrador padrão 0 para ver a resposta desse é positivo. A resposta desse é positivo será a seguinte: se for 1, significa que ele é positivo. E ele vem para a linha 8. Nesse caso, eu quero zerar ele. E como é que eu faço zerar ele? Eu faço uma sequência de decrementações até ele virar 0. Então, nesse caso aqui, eu vou pedir para o programa pular para a linha B. Tá? E lá na linha B, eu vou começar essa sequência de decrementações, né? Eu vou tirar, né, decrementar o registro 1, que é o registro para qual eu estou querendo zerar. E aí eu pergunto se ele continua sendo positivo, certo? Se ele ainda for positivo, significa que ele ainda não é 0, né? Então eu pergunto, é positivo? Se ele ainda for positivo, quando eu olhar para o registrador 0, vai ter 1 lá. Nesse caso, eu quero que ele volte a decrementar. Então, eu quero que ele saia daqui e volte para cá. Eu vou chamar esse rótulo aqui de B, então eu pulo para B. Então, ele vai fazer isso, aqui é um loop, certo? Ele vai fazer isso até o valor em 1, depois de decrementado, virar 0. Nesse caso, quando eu perguntar é positivo,
No registrador 0 vai estar zerado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pular essa linha 14 e vem para a linha 15. Nesse caso aqui, então, eu quero que ele faça o quê? Que ele faça, que ele vá para o final do programa. Então, pule para A, tá? Ele vai mostrar e vai finalizar o programa. Agora, voltando para cá, certo? Então, esse aqui dá conta do programa quando ele é positivo. Agora, a resposta desse aqui pode ser que ele não seja positivo. A gente já sabe que se ele chegou aqui, ele não é 0. Se ele chegou aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, a gente já deu conta do que fazer com ele. Agora, a gente precisa tratar o caso quando essa pergunta aqui leva o registrador 0 a ser 0. Ou seja, ele não era positivo. Mas também não pode ser 0 porque a gente já checou isso. Então, ele certamente é negativo. Então, quando ele for negativo, ele vem para a linha 9. Nesse caso, eu quero que ele pule para uma região C do programa. Essa região C do programa eu vou escrever aqui embaixo. Certo? Então, em C, o que eu quero? Se eu tiver um número negativo e eu quero zerar, eu começo a somar números aí, né? Então, eu vou incrementar. Então, faço mais no registrador 1. Esse aqui é o rótulo C, certo? O meu programa vai pular para cá. E aí, o que eu quero? Eu quero que ele faça essa decrementação enquanto o número continuar sendo negativo, tá? Então, eu posso perguntar, é negativo? Aqui, olhar para a resposta, que está no registrador 0, e decidir o que eu faço, se eu volto a decrementar ou não. Então, se o número for negativo, o registrador 0 vai ter 1, e aí o que eu faço? Volto para continuar decrementando. Então, eu pulo para o C. Caso contrário, vai chegar um momento em que eu aumento 1 e o valor vai para 0. Nesse momento, eu acabei de zerar o meu registrador 1. E aí, quando ele perguntar se é negativo, no registrador 0 vai ter 0. Então, ele pula essa linha e vem para cá. Como aqui o programa já está zerado, né, ele vai para o final normalmente, naturalmente, certo? Então, esse programa dessa forma aqui deve ser capaz de determinar se um número... Não, desculpa. Ele deve ser capaz de zerar o registrador, independente se o número é positivo, negativo ou 0, certo? Esse aqui cobre todas as possíveis situações. Vamos testar ele. Vou colocar aqui, por exemplo, para começar, sei lá, número 75, tá? Número positivo. Vou salvar esse programa, tá? Como um exemplo aqui no Sandbox, né? Pronto. E vou executar esse programa, tá? Sandbox. Não quero testar agora, por enquanto eu vou executar só o próprio Sandbox. E vamos ver se funciona, tá? Deixa eu rodar aqui. Então, o que eu espero que saia daqui? O registrador 0, eu espero que seja 0. E o registrador 1 também deve estar zerado. Por quê? Porque o objetivo desse programa é zerar o registrador 1. Tá? Então, se eu rodar, então o registrador 1 deu zerado. Ok? Muito bem. E se eu colocar menos 36 e rodar de novo, eu também espero que o registrador 1 saia zerado. Tá aí, zerado, certo? Ele começou não zerado e terminou não zerado. Eu posso até escrever ele aqui, ó, é 1, certo? Só para a gente mostrar que ele começa, né, com valor de menos 36 e termina com 0. Se eu fizer aqui para um valor positivo, 46, ele começa o programa com 46 e termina com 0, ou seja, ele está zerando de fato. E se eu começar com ele com 0 e rodar o programa, né, ele começou com 0, terminou com 0. Ok, então esse programa está funcionando. Então a gente vai partir daqui criar um módulo chamado zerar, e esse módulo vai ser usado para zerar um registrador, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, vamos criar um arquivo aqui, né? Vamos salvar ele como um módulo chamado zerar. Não confundir com o módulo E0. O módulo E0 é uma pergunta se aquele número naquele registrador é 0. E o zerar é o ato de fazer ele ser igual a 0. Então, módulo criado, vamos agora criar os testes para ele, para ficar tudo guardadinho, certo?
detalhe, né? Eu tenho que transformar isso no módulo. Para transformar isso no módulo, eu tiro o valor do registrador para que ele venha pelo argumento, né? E vou tirar essa escrita aqui de forma que o programa venha direto para o final, quando eu pedir, certo? Para ele não precisar escrever nada da tela. Então, acho que isso é tudo que eu preciso fazer. Agora vamos criar testes. Então, eu venho aqui em testes, criar um novo arquivo. E aí, como é que vai ser o meu teste? Eu vou ter um registrador, como eu tive antes, né? Um número aí positivo. E peço para zerar o registrador 1 e finalizar o programa. Esse aqui vai ser o meu teste do tipo zerar, né? O primeiro teste, né? LMP. E aí eu incluo ele aqui, né? Zerar, né? E a resposta dele deveria ser 0 no registrador 0 e 0 no registrador 1, tá? Então, se eu fizer isso, eu espero que ele passe no teste. Então, vamos colocar isso no modo de testes, true, e rodar, tá? Todo mundo passou, ótimo. Vamos salvar ele agora como 2, né? Tá em testes ainda. Sim. Vamos colocar aqui um valor tipo 0, né? O que é de se esperar quando eu tenho o 0 no começo? É de se esperar que, por causa da maneira como a biblioteca, né, o módulo foi criado, né? Se o valor que está aqui começar com 0, na hora que ele entrar aqui, ele já vai colocar 0 no registrador, no registrador número 0 e 0 no registrador 1. Né? Desculpa, 1 no registrador 0, porque isso aqui vai ser verdade, né? E 0 no registrador 1. Então é de se esperar que quando eu realize aquele teste ali, né, que eu vou chamar de 2, eu tenha 1 aqui e 0 aqui, tá? Então, vou executar agora esse teste e não passou. Ficou 1 e 0, né? Por que não? Zerar 2, não passou. 1 e 0. Oh, não, eu fiz aqui uma coisa muito errada, né? Eu editei o teste errado. Não era para ter feito isso. Por isso que ele não passou, porque eu editei o teste errado. Viu como é importante ter um conjunto de testes? Como é que eu vou corrigir isso, né? O valor que está aqui, né? Eu acabei editando a E02, que era essa aqui, que o resultado deveria ser 0 e menos 1, certo? Então, deixa eu corrigir isso. Esse programa aqui, ele faria algo assim. É 0, 1, e eu acho que aqui deveria ter o quê? Se ele está dando como resultado menos 1, era porque deveria ter menos 1 aqui, certo? Então, deixa eu fazer isso, voltar para cá, e agora ele deu erro, dizendo que não tem o zerar 2. Tudo bem. Tirar isso por enquanto, porque eu não criei ele ainda. Pronto, todo mundo passou nos testes. Deixa eu deixar esse de mão, porque eu não queria mexer nele. E o que eu queria era, na verdade, criar um outro arquivo. Né? Deixa eu puxar daqui. Esse aqui. Pronto. Eu quero salvar esse como, certo? E zerar 2. E aqui colocar um número negativo, tipo menos 47, certo? E aí aqui a resposta, né, desse é que eu tinha discutido. Então, 2. Então, eu espero que os dois sejam zeros, né? Vamos fazer com ele para 0 aqui. Né? Então, 0, que é o que eu tinha feito antes. E aí eu espero que a resposta aqui seja 1 e 0, tá? Então, agora sim. Salvo aqui e executo esse programa. Todo mundo passou. Ótimo. E por fim, eu vou salvar mais uma vez ele como zerar 3. E vou colocar aqui, por exemplo, um número negativo, menos 89. E o resultado do zerar 3, né? Eu acredito que vai ser 0 e 0, né? Porque ele vai ter 0 no registrador 0
e vai zerar o registrador 1. Então, se eu salvar isso e executar aqui, ele diz que não passou porque eu não mudei aqui, né? Então, pronto, todo mundo passou. Então agora, né, com isso nós temos um módulo capaz de zerar um certo valor num registrador. Então ele vai ser muito útil nos próximos módulos que a gente for criando, né? Então esse é um pequeno desafio a se fazer, né? Como é que eu zero um número, né? Para zerar um número é dessa forma, ok?